Muito bem, pessoal. Olá, é a disciplina Economia Internacional do curso de Ciências Econômicas da Unifesp. O tópico de hoje, o tópico 3, né? Vai falar ou discutir, ou apresentar, melhor dizendo, as teorias neoclássicas do comércio internacional. Dois livros básicos que a gente costuma utilizar, um ou outro, ou Krugman ou Appleyard, né, ambos Economia Internacional. No Appleyard estou falando do capítulo 6, 8 e 9. No Krugman estou falando do capítulo 4. Bom, a agenda de hoje ela é até grande, vamos dizer assim, mas eu vou pular uma parte, né? Eu vou falar sobre os modelos ou as teorias neoclássicas do comércio internacional. Após uma breve introdução, eu vou pular o modelo neoclássico e ir direto para o modelo de Heck-Sherolin, onde eu vou focar, então, a nossa apresentação nesse modelo, que também é neoclássico, mas é o modelo que foi feito primeiro, em 1933, pelos economistas Heckscher e Olin, são dois economistas suecos, que, enfim, foi o modelo neoclássico. Depois foi uma formalização matemática, né, dentro dos padrões neoclássicos, da mesma ideia do modelo de Heckscher-Olin. Então, hoje, então, é isso, é 3.1 e o 3.3, tá, pessoal? Então, já ficam aí avisados. E vamos lá, introdução. Muito bem, uma coisa que a gente viu até agora é que o comércio internacional, ele beneficia duas partes, ambas as partes envolvidas no comércio, né? Então, envolve, por exemplo, um fluxo de exportação de um país para o outro ou um fluxo de importação daquele país para o nosso. Então, assim sendo, nós argumentamos que, ao contrário do que... Professor. Oi, ainda não está vendo, né? É isso aí. Ah, tá certo, obrigado. Obrigado por avisar. Eu estava acompanhando no PDF que você mandou, mas acho que não está todo mundo assim. Tá, perfeitamente. Então, vamos lá. Agora sim, o tópico teorias neoclássicas, Appleyard, capítulo 689, Krugman, capítulo 4. Nós vamos pular o 3.2 e vamos focar no 3.1, introdução, e no 3.3, modelo de Heck-Sherolin. Tá? Então, eu dizia que, apesar das visões mercantilistas serem contra o comércio internacional, né, as visões clássicas ou modelos clássicos mostraram que o comércio ele pode ser beneficiar as duas partes das quais que se engajam, né, em um determinado fluxo de comércio, tá? Pode beneficiar os dois lados. Aqui, na visão clássica, a ideia era que o comércio permite uma especialização dos países baseados naqueles produtos onde ele tem uma produtividade, no caso, produtividade do trabalho, uma produtividade maior, né? Eles conseguem fazer dando um número de horas menor e consegue se especializar absolutas das duas. As nações trocam produtos nos quais elas se especializam. Então, o exemplo clássico foi o Portugal trocando com o Reino Unido trocando tecidos que o Reino Unido produziu, trocando com o vinho que Portugal produziu, e as duas partes se beneficiam porque ambas conseguem, cada uma, se especializar em um produto e trocar o produto, sendo que eles produzem aqueles produtos que eles são mais especializados ou mais produtivos, do ponto de vista da produtividade do trabalho. O problema é que tem
enfim, o comércio, ou seja, o foco da eficiência. Eu vou produzir aquilo que eu sou mais eficiente do ponto de vista de custo do trabalho. Uma coisa que acaba acontecendo, não conseguimos explicação da teoria clássica, a gente não consegue explicar por que existem, às vezes, grupos de pessoas dentro de um país que são contra o comércio internacional. Tá? Então, eu lembro, um tempo atrás, em 1993, foi mais durante de 92, o ano de 92 teve uma eleição nos Estados Unidos. Naquela eleição, que dominou aquele debate foi a entrada do México no NAFTA, que era um acordo de livre comércio da América do Norte. O que já existia é que Canadá e Estados Unidos, desde 88, já trocavam produtos livremente, sem cobrar tarifas de importação. Então, era como se fosse o comércio livre entre Canadá e Estados Unidos. E o México quis entrar nessa área, mas foi um debate no ano anterior, 92, muito grande, grupos contra, algumas empresas do tipo, empresas siderúrgicas dos Estados Unidos eram contra, empresas automotivas, dizendo que os empregos iam todos para o México e que as empresas iam fechar as portas nos Estados Unidos. Foi uma grande confusão. E vejam vocês, porque, se o comércio livre é tão bom, por que haveriam, então, alguns grupos contra o comércio internacional? Então, essa é uma questão que a gente começa a falar a partir de agora, e, de fato, a teoria neoclássica não consegue explicar. Essa teoria que a gente vai ver hoje dá uma noção sobre isso, além de complementar aquela explicação que a gente teve até agora, que foi a explicação de os países comercializam entre si de acordo com as suas vantagens comparativas. Lembra disso? Fizemos cálculos, vimos que é difícil você ter a produtividade do trabalho, os números para saber, mas você consegue, de qualquer modo, saber quem tem vantagem comparativa em qual produto, quando se trata de dois países, né, sobre um produto, usando um outro índice, o índice de vantagem comparativa revelada, usamos os dados de comércio internacional, calculamos, enfim, tudo isso. Agora, vamos ver agora uma nova explicação para o comércio internacional, que é complementar e que também foca no efeito distributivo do comércio internacional, não só na eficiência. Daqui a pouco vai ficar mais claro do que se trata. Tá certo? O comércio internacional, ele acaba afetando a distribuição de renda dentro de um país. Por quê? Porque, vejam vocês, tá, o México começou a exportar mais automóveis produzidos no México para os Estados Unidos. Nesse sentido, os americanos começaram a comprar mais automóveis mexicanos, certo? E a produção local de automóveis foi do México e eventualmente uma fábrica ou outra não aguentaria a competição e, enfim, perderia e fecharia as portas, né? Ou então aço, ou então algum outro produto que poderia vir do México que faria concorrência com, no caso do ácido siderúrgico, foi bem o caso, né? As empresas americanas sofreram com a concorrência mexicana, se bem que eles já vinham sofrendo concorrência do aço japonês, brasileiro, coreano e depois chinês. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o ponto é que o comércio internacional ele também afeta a distribuição de renda nesse sentido. Alguns grupos podem se sentir afetados. Depois a gente vai entender por quê. Tá? Mas vamos lá. O modelo neoclássico, eu vou pular e focar no outro modelo neoclássico, que é o modelo Heckscher-Ohlin, que é até Heckscher-Ohlin, ele é o modelo mais antigo do que esse neoclássico que eu falei agora, mas é um modelo que ele é um pouco mais completo do que o das vantagens comparativas de Ricardo, Adam Smith e Davi Ricardo, porque agora a gente está falando de dois fatores da produção, capital e trabalho. Lembra que no modelo anterior, o Davi Ricardo só havia incluído o trabalho, né? Agora, aqui, Heckscher-Ohlin, em 1933, inventaram um modelo que veio a ser conhecido como modelo 222. 222 porque eles viam, além de dois países, eles falavam dois produtos e dois fatores da produção, justamente
capital e trabalho. Então, é um modelo que inclui também o trabalho além do capital. Serve do trabalho, mas também, como a gente vai ver, dotação de fatores, quanto que cada país tem de estoque de fatores dentro daquele país, além de permitir que a gente possa verificar algum dos efeitos distributivos do comércio internacional. Daqui a pouco vai ficar bem claro para vocês. Então, o modelo 222 de Heckscher e Ohlin, né, nasceu nessa época, início do século XX, portanto, um modelo já bem mais atual do que os outros dois, que eram do século XVIII e XIX, respectivamente. Né? Aí é um modelo que inclui não só trabalho, mas também capital, tá certo? Então, temos agora dois fatores, é por isso que é 222. Dois fatores, dois produtos e dois países, tá certo? Note aqui que eu vou falar trabalho e capital, chamar de trabalho de L e o capital de K, tá? Da agora em diante. Só que note também que, às vezes, a gente pode usar um terceiro fator, que se chama terra, tá certo? Que é um outro fator de produção também. A gente não usa só capital e trabalho, a gente também usa a terra. Por exemplo, principalmente para produtos agrícolas, utiliza-se bastante terra, né? É preciso desse fator. Então, o que você vai ver acontecendo, às vezes, eu trocando, tiro ou capital ou trabalho e coloca terra no lugar, tá bom? Isso vai acontecer, às vezes, em alguns exercícios, até para pensar em fatores, nos resultados do modelo, às vezes terra é fácil entender. Aí vocês vão entender, por exemplo, por que o Brasil exporta produtos como soja, suco de laranja, café, milho, que são produtos que são intensivos no uso de terra, ou seja, eles usam bastante terra na sua função de produção, né? Não dá para produzir soja em um pedaço pequeno de terra, você precisa de bastante produto, bastante terra. Já o Japão seria justamente o contrário, ele tem pouca terra porque é uma ilha pequena, então mesmo se eles quisessem ser o campeão, o rei da soja, não teria essa possibilidade porque eles têm pouca terra. Além disso, também por ser frio uma boa parte do ano, né, é difícil de você plantar soja numa boa parte do ano do território japonês. Então, eles vão produzir produtos de outros que sejam intensivos em outros fatores de produção. Ou trabalho ou capital, né? No caso do Japão, capital. Né? Eles têm bastante capital, então produzem produtos intensivos no uso de capital, como, por exemplo, celulares, telefones celulares, computadores, automóveis, etc. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, enfim, lembrando que a principal limitação do modelo ricardiano é que a gente só tinha trabalho na função de produção e agora a gente está falando de trabalho e capital, às vezes terra, certo? Então, vamos lá. Como é que é esse modelo Heckscher-Ohlin? Dois produtos, dois fatores, dois países. 222. Então, quando eu falo de dois produtos, estou falando de dois setores. Dois fatores, trabalho e capital, tá? Eventualmente terra, substituindo um dos dois, mas hoje eu vou falar aqui trabalho e capital. Mobilidade entre os dois setores, ou seja, os trabalhadores podem sair para trabalhar num setor ou no outro e migrar de um para o outro. Eles só não podem mover internacionalmente. Então, a imigração aqui nesse modelo do Heckscher-Ohlin está proibida, tá certo? Para poder explicar, eles tiveram que usar esse pressuposto aqui. E os dois países que são, né, os dois aí que vão trocar o produto, então, outro pressuposto forte, né? Os países têm os mesmos gostos, ou seja, eles consomem a mesma quantidade ou querem consumir a mesma quantidade de os dois produtos. A gente sabe que muitas vezes não é o caso, né? Às vezes o Brasil tem uma tecnologia hoje para produzir produtos agrícolas muito boa, muito melhor do que vários países da África, por exemplo. E também estamos assumindo que a tecnologia é retorno constante de escala. Também vocês viram micro e sabem que existem retornos crescentes de escala, né? Principalmente quando você fala em produzir mais para justamente ter um custo médio menor, que é a ideia do retorno crescente de escala. Isso vai aparecer na semana que vem, mas por enquanto, então, é retorno constante de escala, tá?
Então, inicialmente, estamos falando de autarquia. Vocês lembram que autarquia significa ausência de comércio internacional no começo, tá? Então, é um modelo 222 com autarquia. Então, o que acontece? Os dois países vão usar os seus dois fatores para produzir os dois produtos. Por quê? Porque eles precisam consumir os dois produtos, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Opa, parece que eu já vi esse Brasil e Estados Unidos. Exatamente. Na semana passada, de novo, eu trago os dois países aí, só que dois produtos diferentes. Dessa vez, laranja e máquinas, ao invés de café. Vai ser laranja e máquinas, Brasil e Estados Unidos, e os dois fatores K e T. Trabalho, estou chamando de T, não estou chamando de L, não, porque L, na verdade, é a L de laranja aqui. Então, pessoal, o que acontece? É isso, eu posso produzir ou laranja ou máquina. Os fatores são capital ou trabalho, e os países são Brasil e Estados Unidos. Então, o que acontece é que a gente está em autarquia, cada um está produzindo tanto máquina quanto laranja, usando quantidades aí de capital de trabalho. E aí, agora eu quero saber o seguinte, a grande pergunta é a seguinte, se eles entrarem numa de comércio internacional entre eles, sair da autarquia, ou seja, comercializarem entre si, qual seria o padrão de comércio? Essa que é a grande pergunta. Então, vocês lembram que padrão de comércio é quem exporta o quê, né, e quem importa o quê? Então, o Brasil vai exportar máquina, vai exportar laranja, os Estados Unidos também vai exportar máquina, laranja. Como que é o padrão nesse modelo aqui? Se fosse no modelo anterior, vocês já iam me saber me dizer, né, que as vantagens comparativas, cada um ia exportar de acordo com suas vantagens comparativas, que vinha do custo de oportunidade. Lembra disso? Semana passada. Agora, eu não estou mais falando sobre custo de oportunidade, e sim de dois fatores de produção, o capital e o trabalho. E aí, o que ocorre? Então, para resolver esse problema, qual é o padrão de comércio? Eu vou precisar de fazer isso em dois passos. Primeiro, olhar para os fatores. Depois, olhar para os produtos. Tá bom? Dois passos. Primeiro passo, olho os fatores, depois eu olho os produtos. Primeiro, os fatores. K e T, capital e trabalho. Cada país tem um estoque de capital e estoque de trabalho. No caso do Brasil, a gente vai chamar de capital de KB e o trabalho de TB. No caso dos Estados Unidos, a gente vai chamar de KE e de TE, tá bom? Muito bem. Então é isso. KBTB, KE, TE. Cada um com seu estoque. E eu vou usar esses estoques aqui para produzir os produtos. Só que tem um detalhe. Esses estoques são diferentes, tá? O KB, o KT, desculpe, o KB, o TB, o KE, eles são diferentes entre si. Não são os mais trabalho. E aí, como é que eu faço? Então, eu teria que dar esses numerinhos para vocês. Aqui no exemplo, já eu vou dar aqui ó, os valores de TB, de KB, né, TE e KE. Então, o ponto é esse, tá? Começando, eu tenho que ver os meus estoques de fatores. Quanto que eu tenho de capital e quanto que eu tenho de trabalho, cada país. Aí, eu vou ter que inventar dois indicadores. Um primeiro indicador, nesse caso aqui, é o indicador chamado razão capital-trabalho, que nada mais é do que eu dividir a quantidade de capital pela quantidade de trabalho. Como o nome já diz, razão é isso, né? É uma divisão, um quociente. Então, a razão capital-trabalho no Brasil, eu dividi o KB sobre o TB. E nos Estados Unidos, ele vai ter a mesma razão capital-trabalho, só que vai ser a dele, dos Estados Unidos, razão capital-trabalho dos Estados Unidos, que vai ser o KE sobre o TE. Como cada um desses números são diferentes, as duas razões vão ser diferentes, com certeza. Certo? Então, esse indicador aqui, razão capital-trabalho, é isso, nada mais é do que K sobre T em cada país. E se eu fizer o contrário, dividir o T sobre o K? Porque algum espírito de porco podia querer fazer o contrário, né? Aí vai ser quase a mesma coisa. Se eu pegar o T e dividir pelo K no Brasil, vai se chamar razão trabalho-capital. Tá certo? TB sobre KB é a razão trabalho-capital no Brasil. E se eu fizer TE sobre KE, é a razão trabalho-capital nos Estados Unidos. É óbvio que
KB sobre TB é o inverso de TB sobre KB. É exatamente o inverso. Então, um é o inverso do outro. Se isso aqui deu 10, esse outro é 1 sobre 10. Tá? E assim por diante. KE, TE nos Estados Unidos, você tem o TE, KE nos Estados Unidos, um é o inverso do outro. Tá bom, pessoal? Deu para entender a razão capital-trabalho, nosso primeiro indicador? Bem fácil, né? E eu posso calcular. Vamos dar esses números nesse exemplo aqui, ó. Desconto que o TB é 300, KB é 3.000, TE é 200 e o KE é 6.000. Então, aí vocês voltam aqui e calculam a razão capital-trabalho. KB sobre TB vai ser 3.000 sobre 300, que vai ser igual a 10. Então, esse primeiro cara aqui é 10. Então, esse aqui vai ser o contrário. 300 sobre 3.000 vai ser 1 sobre 10 ou 0,1. Então, já tenho a razão capital-trabalho e a trabalho-capital no Brasil. E nos Estados Unidos? Estados Unidos, só pegar aqui, ó, TE 200 e KE 6.000. E aí você vai lá e joga aqui. 6.000 sobre 200 vai dar 6.000 sobre 200, uma coisa que 60 sobre 30. Então, a razão capital-trabalho nos Estados Unidos é 30 e a razão trabalho-capital é 1 sobre 30, o inverso. Beleza. Então, se eu tivesse esses estoques, eu já calculo a razão capital-trabalho. Agora, olha só. Aí alguém quis ir além e comparar as razões capital-trabalho. KE sobre TE dos Estados Unidos, vamos compará-la com a razão KB sobre TB do Brasil. Então, KE sobre TE, eu calculei agora há pouco, deu 30. E o KB sobre TB deu 10. Então, significa que a razão capital-trabalho dos Estados Unidos é maior que a razão capital-trabalho do Brasil. O que isso indica para mim? O que isso indica para mim? Então, olha só, para vocês entenderem bem. Se você fixar o denominador, fixando o T, que é o que está embaixo, tá? Fixando o denominador, se eu estou dizendo que esse da esquerda é maior que o da direita, significa que o K de cima dessa razão, ela é maior que o K da outra, da direita. Então, o cara da esquerda, que seria Estados Unidos, tem mais capital do que o cara da direita, que é o Brasil, em termos relativos. Por que relativo e não absoluto? Relativo porque é uma razão, tá? Estou dizendo que como se o cara de baixo fosse igual. E não é, a gente viu, tá aqui, né? O cara de baixo é diferente. Mas é que a ideia de falar isso, se o cara da esquerda é maior que o da direita, significa que, por uma mesma quantidade do T que está embaixo, dizer que esse é maior que esse significa que o KE é relativamente maior que o KB. Então, quer dizer que os Estados Unidos têm mais capital do que o Brasil em termos relativos. Tá bom? Então, guarda esse resultado. De onde veio esse resultado aqui, dessa primeira linha? Dos números. Eu peguei os números, joguei na razão capital-trabalho, comparei as duas e cheguei nesse resultado. Tá? Deu para entender bem esse negócio dessa primeira linha aqui? É isso. O capital ele é mais abundante nos Estados Unidos em termos relativos, porque KE sobre TE é maior que KB sobre TB. Tá certo? Agora, vamos também comparar as duas, razão, trabalho, capital, que é o inverso da razão capital-trabalho. Tá aqui, ó, TE sobre KE, vou comparar com TB sobre KB. Eu calculei agora há pouco, ops, cadê os números? Ah, tá aqui. TE sobre KE dá 200 sobre 600, que dá 1 sobre 30. E aqui o TB sobre KB dá 1 sobre 10. 1 sobre 10, que é 0,1, é maior que 1 sobre 30. Então, quer dizer que esse cara da direita é maior que o cara da esquerda. O que quer dizer que, com o mesmo K, o cara da direita tem mais T do que o cara da esquerda. Então, T, o que era mesmo? Trabalho. Então, o cara da direita, que é o Brasil, tem relativamente mais trabalho do que os Estados Unidos. Ou seja, o trabalho é relativamente mais abundante no Brasil. Tá?
Então, anotem aí, bem anotadinho, esse primeiro resultado. Porque daqui a pouco eu vou precisar falar aqui no segundo resultado, na próxima página, juntar os dois resultados. Então, é isso. Sempre tem um país que tem relativamente mais capital e sempre tem um país que é relativamente mais abundante no trabalho. Sempre. Tá? Os números é que vão dizer quem é quem. Tá certo? Vou fazer um parênteses para falar sobre o preço dos fatores. Quais são os fatores? Capital e trabalho. Note você que cada um tem um preço, tá certo? Ou seja, capital não é de graça. E o capital e o trabalho também não. Então, se eu preciso contratar capital, ou preciso trabalhar, eu tenho que pagar por esses fatores. Eu vou chamar o retorno ou o preço do capital, eu vou chamar ele de juros, tá? Não é a taxa de juros do BC, não. Aqui eu estou chamando ele de juros, tá bom? Mas, de qualquer modo, o preço do capital eu vou chamar de juros. E o preço do trabalho eu vou chamar de salário, que é exatamente isso, quanto que você gasta para contratar o trabalho. Né? Então, eu vou usar isso aqui mais tarde, tá bom? Essa ideia de que são juros e salários. Juros e salários nada mais são do que o preço dos seus fatores. Então, juros é o preço do capital e salário é o preço do trabalho. Tranquilo, facílimo. Tem que chamar atenção para um ponto com relação a juros e a salário. Sempre que um fator for muito abundante no seu país, o preço dele tende a ser mais barato do que no outro país. Por quê? Porque tudo que é abundante, a gente assume que tem um preço mais barato de onde ele é escasso. Tá certo? Então, olha aqui em cima. Capital abundante nos Estados Unidos. Tá certo? E se o capital ele é abundante nos Estados Unidos, ele é escasso no Brasil. Certo? Por quê? Porque os Estados Unidos têm relativamente mais capital. Então, o preço dele vai ser mais barato. O preço do capital nos Estados Unidos, que é os juros nos Estados Unidos vai ser mais barato do que no Brasil. Por quê? Porque abunda o capital nos Estados Unidos. Ele é abundante, eles têm em grande quantidade. Não é assim nos todos os mercados, né, em microeconomia? Quando você tem uma abundância, o preço tende a bastante oferta, né? O preço tende a cair. Então, é esse o ponto, tá bom? Com relação a juros e salários, o que eu tenho a dizer no momento, e vou usar mais tarde, é que sempre que eu tenho um fator abundante, o seu preço tende a ser mais barato do que comparado nos outros países. Tá. Então, preço dos fatores, assunto encerrado, depois eu volto. Mas vamos lembrar desse número 1 aqui, ó. Estou aqui no número 1. Com relação aos dois fatores, eu comparo as razões capital-trabalho e aquele que tem uma razão capital-trabalho maior, o capital vai ser mais abundante. E aquele que tiver uma razão trabalho-capital maior, o trabalho vai ser mais abundante. Primeiro resultado. Segundo resultado, que é o seguinte. Lembra que eu falei que a tecnologia nos dois países é a mesma? Ou seja, o quanto que eu gasto de trabalho e de capital para produzir laranja é a mesma coisa no Brasil do que nos Estados Unidos? Beleza. Então, essa tecnologia ela vai ser disponível para os dois países. A tecnologia de produzir laranja é a mesma tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, isso aqui é diferente nesse modelo, tá? A tecnologia é a mesma para os dois países. Então, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para produzir laranja e para produzir máquina, está disponível do mesmo jeito. A questão é que, para produzir laranja e para produzir máquina, são coisas diferentes, correto? Então, o quanto eu vou usar de trabalho para produzir laranja não é o mesmo que eu vou usar de trabalho para produzir máquina. São duas coisas diferentes. E a mesma coisa, o tanto que eu for usar de capital para produzir laranja, não vai ser o mesmo que eu uso de capital para produzir a máquina. Então, nesse sentido, eu acabei tendo que nomear esses 4 azinhos que vocês estão vendo aqui, que é justamente o número de unidades ou de trabalho ou de capital para produzir ou laranja ou máquina. Tá? Então, ó, ATL. O azinho ATL é o número de trabalho, número de
trabalho para produzir L, ou seja, unidades de trabalho para produzir uma unidade de laranja. Então, olha, para produzir um saco de laranja, para exportar, eu preciso de X unidades de trabalho, que é o meu ASIN. Então, ATL é um número que tem que ser dado. Tudo bem? E o ATM, como eu falei, é diferente do ATL, porque para produzir máquina eu preciso de outro número de unidades de trabalho diferente. Então, o ATM é o número de unidades de trabalho para produzir uma máquina. E aí tem o AKL e o AKM. O que é o AKL? K não é capital, L não é laranja? Então, é o número de unidades para produzir laranja, número de unidades de K, capital, para produzir uma saca de laranja. E o AKM é o número de unidades de capital para produzir uma máquina. Então, esses 4 numerinhos, obviamente, são diferentes. Tá certo? Tá bem claro. E lembre-se que os 4 numerinhos valem do mesmo jeito, tanto num país quanto no outro. Então, aqui embaixo, ó, na última linha, tem um exemplo. Falei, faz de conta que ATL são 2 horas, AKL são 3 unidades de capital, em horas também, pode ser, ou em dinheiro, que seja. ATM é 1 e AKM é 4. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo com esses numerinhos, certo? E agora? Agora é que eu vou introduzir a razão capital-trabalho, que vocês viram o estoque de fatores, eu vou introduzir essa razão capital-trabalho para o setor de laranja. Como assim, razão capital-trabalho no setor de laranja? Parecido com a razão capital-trabalho dos fatores, aqui no caso, para produzir laranja, o K está em cima e o L está embaixo. AK é uma espécie de K sobre L, sendo que em cima eu tenho o AKL, que é o número de horas para produzir laranja, o número de capital para produzir laranja, AKL, e embaixo ATL. Tá certo? Então, significa que o quê? O AKL sobre o ATL é uma espécie de razão capital-trabalho do setor de laranja. É tanto que eu uso de capital sobre o tanto que eu uso de trabalho para laranja, para o mesmo produto. Eu posso fazer a mesma. E aí, então, onde eu acho o AKL? Está aqui. Esse é o AKL. E esse é o AKM. E aí eu calculo AKL sobre ATL como razão capital-trabalho de laranja. Eu posso inventar a mesma razão capital-trabalho, só que para máquinas. E aí o que vai ser? AKM sobre ATM. Cadê o ATM? O ATM está aqui e o AKM está aqui. Então, AKM sobre ATM é a razão capital-trabalho para máquinas. E, para terminar esses parte 2, eu posso comparar as duas coisas. Eu posso comparar a razão capital-trabalho da laranja com a da máquina. E olha, eu escrevi as duas aqui, ó. AKM sobre ATM, comparando com AKL sobre ATL. Tá certo? Então, eu tenho esses numerinhos que estão aqui embaixo, jogo aqui e comparo as duas. Uma vai dar maior do que a outra. Pode dar igual, é verdade. Então, se forem iguais, significa isso que eu vou falar agora não vale, vai ser, né? Mas se os duas se der diferente, significa o seguinte, olha, dá uma olhada. Se AKM, ATM for maior que AKL, ATL, significa que a razão capital-trabalho da máquina é maior que a da laranja. Máquina é maior que a laranja. Então, para uma mesma quantidade do denominador, que é T, trabalho, a máquina usa mais capital do que a laranja, se esse número da esquerda for maior que o da direita. Se fosse menor, é o oposto a conclusão, tá? Então, vamos fazer esse cálculo. Gente, quanto que é AKM sobre ATM? Calcula aí. 4 AKM e o ATM é 1. 4 sobre 1 dá 4. Então, o lado esquerdo aqui é 4. Quanto que é AKL sobre ATL? AKL é 3 e a ATL é 2. 3 sobre 2, 1,5.
compara 4 com 1,5. Então, realmente, o número da esquerda é maior que o número da direita. O número da esquerda, 4 maior que 1,5, significa que, por mesma quantidade de trabalho, o cara da esquerda tem mais capital que o cara da direita. Portanto, máquina usa mais capital do que o trabalho. E olha o que eu escrevi aqui. Máquina é mais intensiva em capital do que a laranja em termos relativos. É isso. Sempre em termos relativos. Por que esse papo de relativo mesmo? Porque é uma razão, né? Em termos relativos. Tá certo? Tem que calcular com esses números. Então, vamos lá. Deu para entender essa segunda parte? O que era a segunda parte? Mas agora eu estou calculando a razão capital-trabalho de produtos, não de países. Na sessão anterior, volta, eu calculei a razão capital-trabalho dos países, dividindo o estoque de fatores que cada um tem com o outro, né, usando os numerinhos, e cheguei a essas conclusões aqui, ó, que o capital é mais abundante nos Estados Unidos e o trabalho é mais abundante no Brasil. Juntando com essa segunda conclusão, que a máquina é mais intensiva em capital do que a laranja, eu posso chegar também numa outra conclusão aqui, que eu não escrevi, mas que é o oposto. Se você inverter, colocar ATL em cima e AKL embaixo, você vai ter ATL sobre AKL, que vai ser a razão trabalho capital do setor de laranja. Eu posso fazer esse cálculo também. Se eu fizer, vocês vão ver que isso que eu acabei de falar vai ser o inverso disso aqui. Então, AKL sobre ATL é uma coisa, ATL sobre AKL é o inverso do AKL sobre ATL. Então, eu posso comparar também, fazer essa mesma comparação, falando das suas inversas, e chegar na conclusão que laranja é relativamente mais intensiva, em capital do que máquina. Não, perdão. Se você inverter as duas e usar os numerinhos, se você inverter as duas, você vai chegar na seguinte conclusão. Anota aí. Laranja é relativamente mais intensiva em trabalho do que máquina. Faz isso, trabalho ir para casa. De novo, laranja é relativamente mais intensiva em trabalho do que máquina. Tá? Com as inversas, eu vou chegar a essa conclusão. Tenta fazer isso daí. Não entendeu? Depois escuta de novo o vídeo mais tarde ou me pergunta. Tá bom? Então, eu estou com duas conclusões. Isso e isso. E agora eu vou juntar as duas para responder essa pergunta aqui. Qual o padrão de comércio internacional? Quem exporta o quê? Quem produz o quê? Antes de mostrar esse resultado aqui, volta e me segue. Segue aqui, ó. O capital, voltei para o número 1. Número 1, estou os dois fatores. Capital, ele é mais abundante nos Estados Unidos. Verdade? Pelos números, sim. Então, o capital está lá lotado nos Estados Unidos. A máquina precisa de mais capital do que a laranja. Então, o que os Estados Unidos vai produzir e exportar? Laranja ou máquina? Máquina, né? Por quê? Porque ele já tem bastante capital. E a máquina precisa de muito capital, a laranja já precisa de menos. Então, os Estados Unidos vai produzir e exportar produto que é intensivo no uso daquele fator que ele tem. Ele tem bastante capital, então ele vai produzir aqueles produtos que usam muito capital. Volta. Trabalho é mais abundante no Brasil, certo? O Brasil tem um monte de trabalho comparado com o Zewa, beleza? O outro produto, que é a laranja, ela vai ser mais intensiva no uso de trabalho do que os Estados Unidos. Então, o que o Brasil vai exportar e produzir? Laranja. Porque a laranja, ela usa bastante trabalho. E o Brasil tem bastante trabalho. Então, usando esse resultado do 1, usando esse resultado, juntando com o resultado do 2, você vai poder responder a pergunta qual o padrão de comércio. Ou seja, vejam aqui, um país exporta, produz e exporta, porque eu só exporto aquilo que eu produzo, né?
Um país exporta o produto intensivo no fator relativamente mais abundante daquele país. E importa o produto no qual o uso do fator desse produto é mais escasso naquele país. Faz sentido, né, essa ideia? Porque vejam vocês, para que eu vou ficar me matando produzindo laranja, eu, Estados Unidos, sendo que eu tenho um monte de capital? Uai, não é muito melhor eu, em termos relativos, usar esse monte de capital que eu tenho para produzir os produtos intensivos do uso de capital? Não é melhor? Eu me especializo nisso, me especializo em máquina que usa bastante capital. Então, eu vou lá, o produto intensivo no uso do mais abundante do meu país, no caso dos Estados Unidos é capital e máquina, e lembra da laranja? A laranja é o oposto. A laranja usa muito trabalho. Eu tenho pouco trabalho. Então, para que eu vou produzir laranja? É dar murro em ponta de faca, é uma besteira, né? Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou produzir, me especializar naquilo que eu tenho bastante, né? Tenho uma abundância naquele fator. E o outro produto que usa aquele que eu tenho, que eu sou escasso, o que eu faço? Eu deixo para o outro cara produzir. No caso, o Brasil, né? Vou importar do Brasil. Por quê? Porque laranja usa muito um fator que para mim é escasso, né? Então faz a mesma analogia agora para o Brasil. Faz a mesma analogia, só que para o Brasil. O que é mais abundante no Brasil, de acordo com aquela primeira parte? Trabalho. Qual o produto que usa bastante trabalho relativamente? Laranja. Então, faz sentido ele produzir suco de laranja, ou suco de laranja que seja, especializar naquilo, exporta para os Estados Unidos e importa o outro produto que usa, no caso a máquina, usa um bem que para mim é escasso. Eu tenho relativamente menos capital. Então eu vou focar no outro. E daí que eu chego nessa conclusão que está em azul aqui, olha. Quer dizer, tá um monte de coisa em azul. Essa coisa em azul embaixo aqui. Os países se especializam na produção de produtos que utilizam seu fator abundante. Professor, Diga. mas isso se torna regra porque, não sei, não tem nenhum exemplo de cabeça agora, mas de repente fosse mais vantajoso para os Estados Unidos exportar laranja devido a um resultado melhor. Não pensando na questão de produção agora, do que ele tem mais, mas na questão do retorno que isso poderia gerar, O preço, né? o preço. Então, pois é, aqui no o Rexrolim, ele não falam de preços dos produtos, exatamente. Esse é uma falha do modelo, né? Eles dão conta de que dos estoques de fatores. Então, para eles, eu vou lá, vejo os meus estoques de fatores, o que eu tenho mais, e aí, como o produto que utiliza mais esse daí, eu vou lá e me especializo naquilo, tá certo? Ele não fala de preço. Você viu que eu não, de fato, não apresentei preço de nenhuma maneira, mas eu apresentei custo. Veja você, Kaique. ATL, ATM, AKL e AKM são custos, né? Essa é a matriz do sumo-produto, ou seja, o quanto que eu gasto para produzir cada produto. E esse custo é o mesmo para os dois. Então, eu estou assumindo, na verdade, quando eu falo que essas duas tecnologias são a mesma para os dois países, eu estou assumindo que eles têm os mesmos custos em termos de capital e de trabalho. Então, isso que você está falando não vai acontecer porque eles têm os mesmos custos. Tá, eu tenho os mesmos custos, só que tem esse ponto que eu mencionei. Apesar de ser o mesmo custo, eu tenho um estoque maior de capital. Então, eu vou pegar e concentrar naquele produto que usa mais capital. Por quê? Porque, enfim, eu vou conseguir fazer isso de maneira mais eficiente do que o outro país. O outro país vai sempre em termos relativos, tá? Que é dividido, como eu falei. E para o outro país, relativamente, compensa eu, por ter relativamente mais do outro fator, no caso, trabalho, eu vou lá e pego o produto que usa bastante trabalho, tá certo? Mas você tem, de fato, você tem razão. O modelo ele não fala de preço.
E, às vezes, de fato, a máquina pode estar 5 vezes mais cara do que a laranja, ou a laranja, ao contrário, como uma commodity, o preço pode variar e, de repente, o preço da laranja está super alto e compensar produzir laranja, né? Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, não existe essa questão do preço nesse modelo, o que é um fator de crítica do modelo, né? O modelo só explica especialização dada os estoques de fatores. Beleza, professor. Obrigado. Certo. Vamos lá. Então, é isso. A ideia do modelo de Heck-Cherolin. Um país vai produzir de maneira... Eu vou exportar e exportar o produto que é intensivo naquele fator relativamente mais abundante e importar aquele que é mais escasso. Antes de... Então, é só ver o exercício aqui. Eu vou fazer agora o resumo da ópera desse exercício. Então, tem os numerinhos. Eu calculei a razão capital trabalho para a máquina e para a laranja. Então, a primeira é a capital trabalho da máquina, 4/1. Da laranja, 3/2. Então, 4 é maior que 1,5. Então, máquina usa mais o que está em cima. O que está em cima? Capital. Então, máquina é intensiva no uso de capital e laranja é intensiva no uso do trabalho. Bom, aí essa é o segundo ponto. O primeiro ponto era os estoques de fatores. Está aqui os números. Eu calculei que K sobre T, que é o capital em cima e o trabalho embaixo, dos dois países, e comparei. Vi que os Estados Unidos é maior. Então, significa que, dado o que está embaixo, os Estados Unidos, que é o que está na esquerda, tem mais K relativamente ao que está na direita, que é o Brasil. Então, capital... Então, aí, justamente, eu chego a essas duas conclusões, né? Que o capital é relativamente mais abundante nos Estados Unidos e trabalho mais escasso. Então, ele vai exportar o produto que usa capital bastante, que é a máquina. Aí eu cheguei à conclusão também, se você calcular o inverso, T sobre K, do Brasil e dos Estados Unidos, eu vou chegar a essa segunda conclusão. Trabalho é mais abundante no Brasil. Então, ele vai pegar aquele produto que usa mais trabalho em termos relativos mais intensivamente, que é, no caso, a laranja. Como é que eu sei? Eu calculo a razão trabalho e capital para os dois produtos e vejo quem é maior. E a gente vai ver que a maior é a laranja. Daí chegamos nesta conclusão aqui, tá? E esse é o padrão de comércio. Estados Unidos exporta máquina ao Brasil e importa laranja. O Brasil exporta laranja para os Estados Unidos e importa máquina, né? Com esses números, tá certo? Pode acontecer, num caso, uma coincidência muito incrível de que seja exatamente igual a razão capital-trabalho, né? Aí eu não posso afirmar isso. Não tem como eu determinar o padrão de comércio, certo? Bem, então é isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse número 2 aqui e vou pular para um exercício ali na frente. Esse aqui. Vou resolver um exercício sobre isso que a gente acabou de ver, aproveitando que está fresco na cabeça, tentar resolver esse exercício que está lá no final dos slides. Acho que é o penúltimo, antepenúltimo slide, exercício 2. Suponha que as economias do Brasil e do Paraguai são abundantes em capital e trabalho, respectivamente, de acordo com Heck-Cherolin. Então, já tem um resultado aí, né? Já temos um ponto. Brasil, já estou afirmando logo de cara, já estou dando o K sobre T e o T sobre K de cada país. Ele está afirmando aqui que o Brasil, comparado com o Paraguai, tem mais capital do que trabalho. Então, o K sobre T do Brasil é maior que o K sobre T do Paraguai. E o T sobre K do Paraguai é maior que o T sobre K do Brasil. Tá certo? Tudo essa conclusão cheguei só olhando a primeira linha. Continuando. Suponha também que automóveis utilize relativamente mais capital que trabalho na sua produção e que milho utilize relativamente
mais trabalho que capital na sua produção. Tá? Então, qual a conclusão que eu chego com essa segunda frase? Olha, automóvel utiliza mais capital que trabalho. Então, automóvel é mais intensivo no uso de capital do que o trabalho. Milho utiliza mais trabalho que capital, é intensivo no uso de trabalho do que de capital. Tá certo? Milho. Então, eu também chego a essa conclusão também. Então, é isso. O automóvel, ele é mais intensivo no uso de capital. E milho é mais intensivo no uso de trabalho. Com essas duas conclusões, da primeira frase e da segunda frase, as conclusões que a gente chega, nós conseguimos determinar o padrão de comércio entre os dois países, se tiver comércio livre. Então, vamos ver qual é a pergunta. Explique qual o padrão de comércio entre os dois países. Opa! E o que aconteceu no Brasil com salários e juros. Salários e juros eu não falei ainda. Daqui a pouco eu vou falar sobre salários e juros. Mas já dá para responder a primeira pergunta. Alguém se arrisca? Explique qual o padrão de comércio entre os dois países. Quem exporta o quê? Quem importa o quê, gente? Entre Brasil e Paraguai e produtos automóveis e milho. Alguém se arrisca? O Brasil é automóvel, né? E o Paraguai? Paraguai, o milho. Exato. E o motivo é simples, porque o Brasil tem bastante capital comparado com o Paraguai. Então, se ele tem bastante capital, ele vai se especializar naquele produto que usa bastante capital, que, como a gente chegou à conclusão na segunda frase, é o automóvel. Exato. E o Paraguai, em termos relativos, comparando com o Brasil, ele tem mais trabalho em termos de dotação de fatores, né? Mais trabalho, o Brasil menos. Tá. E qual é o produto que usa mais trabalho? O milho, pela conclusão, quando você compara os dois produtos. Então, nesse sentido, é exatamente isso. O Brasil exporta automóvel e Paraguai exporta milho. Tá? Então, é esse o padrão de comércio. Eu quis fazer esse exercício logo em seguida, já da explicação teórica, primeiro para ajudar a fixar a ideia na cabeça, certo? Desse modelo de Heck-Cherolin, mas também para vocês verem como tudo é relativo, né? Então, você pensa, Estados Unidos e Brasil, naquele exemplo lá, eu nem falei os mesmos produtos, mas lá vocês viram que os Estados Unidos tinha mais capital do que o Brasil. Agora, aqui o Brasil, comparado com os Estados Unidos, tem relativamente menos. Só que, relativamente ao Paraguai, ele tem relativamente mais. Então, isso acontece também, tá? Então, sei lá, Estados Unidos, sei lá, Argentina, pode ter menos capital comparado com a Europa, Japão, Brasil, Estados Unidos, mas pode ter mais capital comparado com o Paraguai, comparado com Bolívia e com outros países. Então, depende bastante, esse é um conceito relativo, é isso que eu quis mostrar para vocês. Tá certo? Sobre a segunda parte aqui, sobre salários de juros, explique o padrão de comércio entre os dois países, o que aconteceu no Brasil com salários de juros. Já já eu falo dos salários de juros. Mas a produção local de automóveis e milho, o que aconteceu com a produção no Brasil de automóveis e milho quando o Brasil formou com o Paraguai, além de Argentina e Uruguai, o tal do Mercosul, que nada mais é que uma área de livre comércio entre os dois países, Brasil e o Paraguai, para os dois produtos. Certo? Ou seja, eu posso comercializar, tenho acesso ao mercado totalmente. Livre comércio é isso, né? Tem acesso à troca, aquele mercado para exportar e para importar o que eu quiser. Juros e salários ainda não dá para responder, mas essa parte aqui, ó, Brasil, você lembra que antes de fazer o Mercosul, ele produzia os dois, ele produzia automóveis e milho. E agora que ele faz parte do Mercosul, o que aconteceu com a produção dele de automóveis e de milho? Alguém arrisca? O que aconteceu com a produção brasileira de automóveis e a de milho? Alguém arrisca?
de automóveis deve ter aumentado, né? Por conta da menor taxa de juros. Agora o milho, não sei. Tá. Pensa bem. O que a gente chegou à conclusão antes, quando a gente falou aqui sobre padrão de comércio? Que o Brasil exporta automóvel e o Paraguai exporta milho. Então, se o Brasil exporta automóveis, a produção de automóveis é de se esperar que aumente. E a de milho? A de milho deve ter diminuído, né? Porque também Exato. o volume vai ser maior. Mas por quê? Porque o Paraguai tem vantagem, né, em termos relativos, ele tem vantagem na produção de milho. Então, o Brasil, de acordo com isso, ele vai especializar mais em automóveis, usando o capital que ele tem mais do que o Paraguai, e, já que ele tem menos trabalho, deixa para o Paraguai produzir aquele produto intensivo em trabalho, que é o milho, e aí o Paraguai produz mais e manda para o Brasil, então a gente vai diminuir a nossa produção de milho e não vai aumentar a nossa produção de automóveis, sim. Sabe que isso aconteceu exatamente com o Mercosul, mas falando de Brasil e Argentina, um minutinho só. A ideia de que Brasil e Argentina, com o Mercosul, agora tem acesso ao mercado cada um do outro, né? Eu consigo usar REC Chorolim para explicar a questão do trigo. A questão do trigo. Tanto em termos da usar a vantagem comparativa, quanto essa dotação de fatores. Por quê? Porque a Argentina ela tinha vantagem comparativa na produção de trigo comparado com o Brasil. Só que, como não tinha Mercosul, tinha tarifa e tal, a Argentina não tinha muito acesso ao mercado brasileiro. Foi só abrir o Mercosul, livre comércio, a Argentina tem agora acesso ao mercado brasileiro, tem custos menores para produzir trigo. Resultado, esse pãozinho que você comeu hoje de manhã, que você comprou na padaria, provavelmente o trigo que foi usado no pãozinho, provavelmente veio da Argentina. Houve uma invasão do trigo argentino no Brasil, porque por conta disso, né? Por conta do Mercosul, eles começaram a exportar bastante mais, em termos de vantagem comparativa. Em termos de capital e trabalho, então, nesse setor aí, a Argentina provavelmente deve ter mais estoque de trabalho do que capital, então ela conseguiu exportar mais desse produto para o Brasil. Então, também tem essa possibilidade aí, né? Em termos relativos, o Brasil tinha uma vantagem comparativa menor no setor de trigo e começou a importar mais da Argentina. Agora, sobre salário e juros, eu vou ter que voltar lá e falo sobre salário e juros já. Tá? Então, aqui embaixo até escrevi já, Brasil aumenta a produção e exportação daquilo que é intensivo de capital, que é automóveis, e diminui a produção, aumentando a importação dos produtos intensivos no uso de trabalho, que é o milho. Agora, sobre salário e juros, volta um pouquinho. Eu vou voltar aqui até a definição, quando eu estava falando aqui do REC Chorolim, falei que nós temos dois produtos, dois fatores e dois países, né? Falei sobre os fatores, a razão, capital, trabalho, e aqui eu falei sobre o preço dos fatores, que é justamente os juros e o salário. Então, vamos pensar o seguinte: juros é o preço do capital, salário é o preço do trabalho. Antes de ter um acordo de livre comércio, os países vão ter diferentes juros e diferentes salários. Por quê? Porque eles têm diferentes estoques de capital de trabalho. Eu tenho diferentes juros e salário porque eu tenho diferentes estoques de capital e de trabalho. E olha o que eu escrevi por último. O fator é mais caro no país onde ele for escasso, e ele é mais barato onde ele é mais abundante. Isso é pura microeconomia. Tá? O que tem bastante oferta, o preço é menor. Então, e o que é bastante mais que está em falta, que é escasso, o preço é maior. Então, novamente, vamos lá. Olha, faz de conta que esses números são verdades aqui, ó. TB 300, KB 3.000. TE 200, KE 6.000.
faz de conta que isso é verdade. Calcule para mim a razão capital-trabalho e a razão trabalho-capital dos dois países. Passa aí, dá uma olhada. Calcula esses 4 números, esse e esse. O que vai acontecer? Bom, KETE é 6.000 sobre 200, que vai dar 30. KBTB vai dar 3.000 sobre 300, vai dar 10. 30 é maior que 10, beleza, capital é mais abundante relativamente no ZEUA, já sabíamos. Agora, se o capital ele é mais abundante nos Estados Unidos, o preço dele, onde você espera que seja maior? Gente, nos Estados Unidos ou no Brasil? Onde os juros é maior? Nos Estados Unidos ou no Brasil? Brasil. No Brasil. Exato. Exatamente. Por quê? Porque se os Estados Unidos tem mais capital, então o capital é abundante. Está cheio de capital, lotado. Então, o preço dele, que é os juros, tende a ser menor nos Estados Unidos e maior no Brasil. Perfeito. Agora eu faço a mesma pergunta nessa segunda linha aqui. O trabalho é mais abundante no Brasil. Se o trabalho é mais abundante no Brasil, quem tem um salário menor? Brasil ou Estados Unidos? Brasil. Quem tem Brasil, exato. Perfeito. Então é isso. O salário ele é menor no Brasil porque o trabalho é abundante e ele é mais escasso nos Estados Unidos, portanto, o preço do trabalho, que é o salário, vai ser maior nos Estados Unidos. Beleza. Aí, então, lembra disso no nosso exemplo. Aí agora eu vou chegar a essa segunda conclusão aqui, ó. Equalização dos fatores. Livre comércio tende a equalizar o preço dos fatores nos dois países. Tende, olha só. Tende. Não é que vai equalizar exatamente. Existe essa tendência. Como assim? Porque com o livre comércio eu consigo agora comercializar produtos. Então, aquela falta que eu tinha, aquela escassez, ou aquela abundância que eu tinha, muda por causa do comércio. Né? Então, o Brasil tinha problemas de ter acesso à máquina, porque a máquina usava muito capital e eu tinha pouco capital, esse problema diminuiu. Este problema diminuiu. E a mesma coisa com os Estados Unidos. Ele tinha menos acesso à laranja, né? Porque laranja usa muito trabalho e eu tenho mais capital. Só que com o comércio internacional, agora eu tenho acesso. Eu estou trazendo a laranja do Brasil para os Estados Unidos. Estou trazendo a máquina dos Estados Unidos para o Brasil. Então, é como se houvesse uma tendência de equalização, tá? Do preço dos fatores. Se os dois países continuarem a produzir, a tendência é que eles sejam, no futuro, exatamente iguais. E é realmente um exagero dizer que serão exatamente iguais. Mas a ideia é que isso que está escrito em azul aqui na última linha, né, sobre essas condições de comércio livre, o comércio internacional tende a equalizar os preços dos fatores. Então, o que quer dizer equalizar o preço dos fatores? Aquele cara que tinha um salário muito alto tende a diminuir e tende a ir para a média, o valor no meio dos dois. Aquele cara que tinha um salário baixo tende a subir, né, e tende a ir para a direção da média dos dois países. E a mesma coisa com juros. Quem tinha juros altos, por conta do comércio internacional, vai diminuir um pouco os juros, vai em direção à média dos dois. E quem tinha juros baixos vai tender a subir para a direção da média dos dois. É isso que essa ideia da equalização dos fatores está dizendo. Tá? Professor, Pois não. mas essa equalização só vai acontecer se o país tiver uma política de livre comércio, certo? Se os dois países tiverem uma política de livre comércio total e, ao longo do tempo, eles implementarem isso. Tá bom. Tá certo? Porque, inicialmente, não tem livre comércio. Daí eu abro o livre comércio. Aí existe uma tendência a equalizar por conta disso. Tá certo? Essa ideia de que o que faltava num país começa a ser suprido pelas exportações do outro.
e vice-versa. Tá? Então, aí há uma tendência a equalizar o preço dos fatores. Mas dizer que são exatamente iguais é realmente muito forte, tá? Mas sim uma tendência à equalização dos preços. Tá certo, obrigada. Pois não. Então é isso. Quem tem juros altos, a tendência é diminuir, e quem tem juros baixos, a tendência é aumentar. Quem tem salário alto, a tendência é diminuir e ir para a média, e quem tem juros baixos, a tendência é aumentar. Sendo assim, então me digam o seguinte, nesse exemplo aqui, voltando para esse exemplo, muda a chavinha, Brasil e Paraguai. Lembra que o Brasil é abundante em capital. Lembra que o Paraguai é abundante em trabalho em termos relativos. Lembra que automóvel usa mais capital que trabalho e que milho usa mais trabalho que capital. Então, se houve o Mercosul, portanto, os dois países tendem a ter comércio livre nesses dois setores, automóveis e milho. Tá? Me diga o que aconteceu no Brasil. No Paraguai nem perguntei, mas se quiser responder, pode também. O que aconteceu no Brasil com salários e juros? Alguém arrisca? O que aconteceu com os salários no Brasil? Aumentou ou diminuiu? E os juros no Brasil? Aumentou ou diminuiu? Vamos um por vez. Começa com salários. Salários é o Salários abaixou e os juros aumentou? Salários caíram e os juros subiram. No Brasil. Vamos pensar. Isso. Vamos pensar. Começa pelos salários. Salário, o negócio era o seguinte: o Brasil é abundante em quê? Capital ou trabalho? Capital. Capital, comparado com o Paraguai. Comparado com os Estados Unidos, outra parada. Comparado com o Paraguai, ele é abundante em capital. Então, o capital, ele é caro ou barato? Barato, porque ele está abundante. Então, significa que se ele está abundante, ele tem um preço barato, portanto, juros no Brasil é barato. E o trabalho? Não é o oposto? Sim. Sim, porque o trabalho no Brasil ele é mais escasso. Então, se o trabalho no Brasil é escasso, o retorno dele é alto. Então, o salário no Brasil é maior que no Paraguai. Então, olha, só com essa primeira linha aqui eu já chego à seguinte conclusão: salário do Brasil, por ser escasso, é mais alto que no Paraguai. Juros no Brasil, por ser abundante, é mais barato do que no Paraguai. Com o comércio livre, a tendência é uma equalização, ou seja, ir para a média, para uma média entre os dois países. Tendência é ir para uma média. Mesmo que seja um movimento pequeno, tá? Mas a tendência é ir para a média. Então, Brasil tinha salário alto ou baixo? Tinha. Um salário alto. Isso, porque o trabalho é escasso lá. Então, quando ele começa a comercializar com o Paraguai, a tendência é os salários caírem. E os juros? Como eram os juros no Brasil antes? Baixo ou alto? Baixo, comparado com o Paraguai. Tem bastante capital. Porque tem bastante capital, exato. E aí a tendência é, no longo prazo, é uma movimentação para a média, então os juros subiriam. Se você fizer a mesma pergunta no outro exemplo, que eu não fiz no exemplo Brasil e Estados Unidos, você ia chegar à conclusão oposta. Tá certo? Então, todo mundo entendeu esse exercício aqui? Pode você fazer um comentário final aí sobre os Estados Unidos e o NAFTA no México? Deu para entender, pessoal? Beleza, pessoal? Tudo bem? Se tiver confuso, dá mais uma olhada. Mas, olha, a ideia basicamente é isso. São duas coisas que a gente está falando aqui, nesse modelo de Heck-Cherolini. Tem um Stoper-Samuelson, anote aí, estou pulando. Stoper-Samuelson, estou pulando. E o Rybczynski aqui também estou pulando. Então, 3 e 4, né, esses 4 resultados, eu pulei o 3 e 4, eu vou focar no 1 e no 2. O resultado 1 é isso aqui. É o que a gente começou falando. Que é o resultado principal do modelo Heck-Cherolini. Um país exporta
aquele produto que é intensivo no uso do seu fator mais abundante. E ele importa aquele produto que é intensivo no uso do fator mais escasso. Então, se eu tenho muito capital, eu exporto produto abundante que usa capital. Se eu tenho um pouco trabalho, eu vou importar produto que é intensivo em trabalho. Simples assim. Tá certo? Esse primeiro resultado. E o segundo resultado é, no comércio internacional, com o livre comércio internacional, à medida que ele vai sendo adotado, existe uma tendência a equalizar os preços dos fatores. Como assim preço dos fatores? O preço do trabalho e o preço do capital. Tende a ser há uma tendência para o meio, para a média dos dois. Então, se eu tenho um capital caro, a tendência é ele cair. Se eu tenho um trabalho barato, a tendência é ele subir com o comércio e vice-versa para o outro país. Tá certo? Então, agora, com essa ideia, com esses dois resultados, vou perguntar para vocês, se tivesse uma prova, não seria uma boa pergunta para a prova. Estados Unidos e México. Por que os sindicatos nos Estados Unidos eram contra o NAFTA? Brasil e México. Desculpe, Estados Unidos e México. Qual era especializado em quê? Então, vamos lá. Um bom passo para começar. México era especializado. O México tinha um estoque de trabalho maior que os Estados Unidos, em termos relativos. E os Estados Unidos tinham um estoque de capital maior em relação ao México. Primeiro ponto. Segundo ponto, automóveis usa mais capital do que trabalho e, sei lá, suco de laranja usa mais trabalho do que capital. Então, dado isso, por que os sindicatos do automóvel, por exemplo, sindicatos de automóveis, de trabalhadores de automóveis, por que eles eram contra o NAFTA, que nada mais é que uma área de livre comércio entre os dois países, Estados Unidos e México, e o Canadá de quebra? Por quê? No caso do sindicato dos Estados Unidos, eles serem contra o NAFTA seria porque isso causaria a diminuição do salário das pessoas que trabalham na produção do carro, porque por causa do livre comércio, a tendência do preço dos fatores, né, ou das horas dos fatores, é se equalizar. Seria isso? Perfeito, Thaís, é exatamente isso. E o passo a passo dessa conclusão é o seguinte: já que a pergunta era sobre automóvel, vamos lá. Automóvel, quem que tem vantagem, quem que tem abundante em capital? Estados Unidos. E o automóvel utiliza bastante capital, perfeito. Então, ele tende a exportar. Tá? E aí, como isso é abundante, os salários, o retorno do capital é alto ou baixo? Baixo? Baixo. Isso, do capital. Beleza. Agora pensa no contrário, trabalho. Trabalho é o outro fator. Eu também uso trabalho na produção de automóveis. Então, aí o trabalho ele é relativamente escasso. Tem uns salários nos Estados Unidos comparado com o México é relativamente baixo ou alto? Alto? Alto, né? Porque o estoque de trabalho é relativamente menor nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos parte antes do NAFTA numa situação de alto salário e relativamente mais baixo capital. Agora, com o NAFTA, começa a ter livre comércio entre os dois países. Livre comércio. Pelo teorema lá da equalização dos fatores, a tendência é equalizar os fatores. Então, o que era alto diminui e o que era baixo aumenta. Capital nos Estados Unidos era baixo,
salários eram altos. Então, a tendência é que o salário caia e que o retorno do capital, que é os juros, aumente. Então, entendeu a ideia do que a Thaís falou? Se os salários tendem a cair, os sindicatos dos setores de automóveis vão ser, todos os setores, na verdade, os sindicatos vão ser contra, né? Bom, professor, é como se fosse a indústria automobilística do México, o salário deles pressionasse para baixo os salários gerais? É como se a participação do NAFTA, desculpe, a participação do México no NAFTA pressionasse os salários americanos para baixo e os salários mexicanos para cima. E, ao mesmo tempo, olha só, não esqueça da segunda parte, o NAFTA pressiona o retorno do capital, que é os juros, para cima nos Estados Unidos e para baixo no México. Então, tem gente no México que pode ser contra o NAFTA. Quem seria contra o NAFTA no México? Os empresários, investidores. Exato. Os empresários investidores, o dono do capital. Porque o capital tende a ser mais caro e com o livre comércio o capital fica mais, tende a ser, cai o preço, né, desse fator. E, novamente, é uma tendência, tá, gente? Ele começa a se mover numa direção, não quer dizer que vai exatamente para o meio e vai equalizar totalmente. Heckscher e Ohlin perceberam isso, que tinha uma tendência graças a isso. Então, isso explica por que os sindicatos nos Estados Unidos eram contra o NAFTA, porque eles esperariam que os salários, né, caíssem em termos gerais. É isso, daí eu termino de responder aí esse exercício aqui do Brasil. Além disso, no Brasil, aumenta os juros e diminui os salários. Aliás, alguém já tinha respondido antes, um de vocês aí. Beleza, pessoal? Antes de terminar, ainda falta mais algumas poucas coisas. Primeiro, vamos fazer as conclusões gerais aqui do modelo Heckscher-Ohlin. Essa aqui é uma conclusão geral também. Até usa a palavra tendem. É até melhor. Tendem, né? Não garantir tanto assim que vai ocorrer, mas há uma tendência de exportar os produtos que usam de maneira mais extensiva seus fatores abundantes e importam os produtos que usam de maneira intensiva seus fatores escassos. Aliás, se eu pulasse toda essa explicação teórica de hoje e fosse direto nesse slide, essa aqui é a ideia principal do HO, do Heckscher-Ohlin. Tá certo? E faz sentido se você analisar, fazendo de conta que é a primeira vez que você ouve falar no assunto e ler essa slide aqui, faz sentido, né? Por quê? Eu tenho certos fatores. Eu vou utilizar produtos que usam esses fatores de maneira intensiva. Né? É como se eu aproveitasse aquele dotação de fatores que eu tenho. A ideia é você aproveitar. Então, países que têm... Aí faz o seguinte, esquece um pouco de, sei lá, capital e coloca terra e trabalho. Ou então, capital e terra. Vamos fazer assim, capital e terra. Pensa nos países que têm bastante capital e que têm bastante terra. Os países que têm bastante terra tendem a exportar produtos que usem bastante essa terra. Então, aí faz todo sentido um país que nem o Brasil, né, exportar produtos agrícolas, porque os produtos agrícolas, muitos deles, nem todos, né, talvez alface, tomate, não use tanta terra assim para produção, mas assim, vários outros produtos agrícolas, como café, soja, suco de laranja, né, e até a pecuária usa terra de maneira bastante intensiva. E o oposto disso, quando eu não tenho, né, esse fator, que nem o Japão não tem terra, então existe uma tendência para ele importar produtos que usam aquilo que é escasso no Japão. Tá? É como se eu dissesse exatamente isso. Vou aproveitar o fato que eu tenho bastante terra para produzir esses produtos que usam terra e aquilo que eu não tenho, eu importo. Tá? Então, o Japão não tem terra, ele importa produto que usa bastante terra. O Brasil tem, né? Então faz isso.
E a mesma coisa, isso ajudaria a explicar também o padrão de comércio de vários países mais pobres africanos, né, que têm mais terra e que exportam esses produtos agrícolas que eles conseguem produzir. Vamos pensar no Congo ou na Nigéria, que tem bastante estoques de petróleo, né, ou Congo, ou Angola, que exporta também petróleo, mas também diamantes. Eles exportam aquilo que eles têm de fator, né? Usam de maneira, e aí vão trocar para aquele produto que eles que usam aquilo que eles não têm, por exemplo, capital, né? Então eles vão importar produtos como celulares, automóveis, computadores. Essa é a ideia geral do REC Xerolim. Vamos fazer alguns comentários, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação também pode dizer. Mas o comentário que eu ia dizer aqui é que esse modelo ele é feito em 1933. Tá? Então, vamos pensar na história em 1933. Aí, primeiro que foi já após a Primeira Guerra Mundial, num período em que os países estavam justamente no entreguerras, né? Então, isso daí ajudava a se parasse para pensar no comércio da época. Isso daqui explicaria uma boa parte do comércio entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, tá? Esse REC Xerolim. Então, não é, já para explicar padrão de comércio hoje, daí talvez você vai precisar de algumas outras teorias, e eu vou chegar nesse ponto. Tá? Então, que toda teoria do comércio, aliás, qualquer teoria, né, ela é datada num certo sentido, né? Ela reflete, né, bastante o que está acontecendo na verdade, né, do lado dos dados, empiricamente, né, na prática, o que está acontecendo. Então, é uma teoria aí de 1933 que até que era boa para explicar o comércio da época, o comércio internacional, tá certo? E aí, uma implicação desse resultado, desse slide aqui, né, desse resultado principal, implica que não só a ideia das vantagens comparativas, que quer dizer o quê mesmo? Que eu comercializo baseado na produtividade do trabalho, onde eu tenho maior produtividade do trabalho e menor custo de oportunidade. Lembra da teoria da semana passada? Então, o comércio reflete aquilo, mas não só aquilo. O comércio reflete também diferença de recursos ou dotação de fatores. Então, essa que é a contribuição do REC Xerolim. Ele vai além, tá? Ele não está negando desvantagens comparativas, mas ele está dizendo que não é só vantagem de custo que faz com que os países tenham comércio entre eles, mas também diferenças nos recursos que eles têm, nos fatores que ele tem, tá certo? No estoque de fatores que eles têm. Um outro ponto importante é isso aqui. E aí, esse número 2 aqui tem a ver com a equalização dos fatores. Lembra que a gente falou que existe uma tendência a equalizar R e W, os juros e salários, ou seja, que com o comércio é uma tendência a você ir para o meio, né? Isso significa que comércio afeta a distribuição de renda. Se não afetasse, os salários americanos eles não estariam nem aí para o NAFTA, certo? Mas, no entanto, muitas vezes é isso que ocorre, né? Grupos dentro de um país que vai implementar algum acordo de livre comércio, vão haver grupos que perdem com isso e vão haver grupos que ganham com isso. Assim como os salários caem nos Estados Unidos, os juros sobem nos Estados Unidos. Então, aqueles investidores ou os capitalistas, eles ganham com o NAFTA. Então, eles são favoráveis ao NAFTA. E no México era o oposto, lembra que a gente falou? Então, é isso. Sempre tem um que perde e um que ganha quando tem mudanças na distribuição de renda. Então, esse modelo REC Xerolim captura esse aspecto que Davi, Ricardo e Adam Smith, menos ainda, não mencionaram, né? A questão que o comércio ele é bom, né? Porque você vai trocar produtos de acordo com a produtividade do trabalho, mas calma aí,
tem a questão do impacto na distribuição de renda. Ninguém havia falado antes, né? Então, tem essa implicação importante também desse resultado do Heck-Schroling. Problemas. Equalização no preço dos fatores, na verdade, não ocorre. A equalização, não. Mas a tendência a equalizar, sim. Então, se o seu salário está mais baixo e tende a subir, ele tende a subir. Mas não quer dizer que ele vai ser igual ao do seu outro. Vai subir tanto que vai ficar igual ao do outro país. Tá? Então, não ocorre, na prática, total equalização. E sim parcial. Tá? Mas por que não ocorre? Porque, na verdade, os países não são iguais. Lembra das tecnologias? A primeira coisa que o Heck-Schroling assumiu foi o quê? Diferentes estoques de fatores. E a segunda coisa que eles assumiram, tecnologia é a mesma dos dois países. Não é, né, gente? Para produzir automóvel, você acha que México e Estados Unidos têm a exata, igualzinha tecnologia? Vão ter parecidas hoje em dia, mas iguais não. Existem custos de transportes, existem barreiras comerciais. Nossa, nós vamos falar muito sobre barreiras comerciais, tarifas, subsídios, cotas, tem muitas barreiras ao comércio, que dificultam o comércio. E a questão do custo de transporte, né? Quanto mais, é difícil comercializar com um país que nem a Nova Zelândia, porque eles são longe, né? Eles são um país no meio do Pacífico, e para o Brasil é longe. Agora, claro que para a Austrália é perto, para a Indonésia é perto, mas para nós é longe. Então, a questão do custo de transporte, ele, muitas vezes, junto com esses outros fatores, fazem com que a equalização na prática não ocorra. Tá? Então, esse é um problema do modelo que o modelo não tem como resolver. E esse paradoxo de Leontief, eu só menciono rapidinho aqui, era que tentaram calcular a razão capital-trabalho lá na década de 60 para os Estados Unidos, esse tal de Leontief, aí, que é um economista famoso até da época, né? Ele pegou os números, estoque de capital, estoque de trabalho, foi lá e calculou, comparando Estados Unidos com o Japão, Estados Unidos com a Europa, Estados Unidos com o Brasil, não sei mais quem, e deu um resultado oposto ao que a teoria diria que ia dar. Então, lembra que os Estados Unidos, eles supostamente são relativamente intensivos em capital? Pois estava dando, acho que com relação à Europa, ou com relação a, sei lá, Japão, estava dando o oposto. E Leontief, nem ninguém conseguiu explicar isso. Então, a ideia, embora os dados tenham dado esse problema, na prática, essa ideia aqui, ela é bastante presente. Nós vemos o Brasil exportando produtos agrícolas, nós vemos o Japão exportando produtos de tecnologia, a Coreia exportando produtos de tecnologia, Estados Unidos e Europa também, países da África, a gente vê exportando produtos intensivos em terra, né, que usam produtos agrícolas intensivos em terra. Então, na prática, o que acontece, que é evidência empírica, na prática, quer dizer isso, esse modelo, ele é bom, sim, apesar do paradoxo de Leontief, ele é bom para explicar isso aqui, ó, do número 1. Ele é ótimo para explicar o comércio norte-sul. E que raio de comércio norte-sul é esse? Nada mais é do que o comércio entre os países que estão no hemisfério norte com os países que estão no hemisfério sul. Note vocês que a maior parte dos países desenvolvidos, a maior parte, não todos, a maior parte dos países desenvolvidos estão no hemisfério norte. E a maior parte dos países em desenvolvimento estão no hemisfério sul. Novamente, não todos. Isso quer dizer que o comércio norte-sul, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, quer dizer, país desenvolvido com o país em desenvolvimento, cai como uma luva no padrão de comércio do Heck-Schroling. Não é verdade? Pensa Japão, Estados Unidos, Congo, Argélia, África, e assim por diante. Vários exemplos. Cai nesse padrão do Heck-Schroling, né? Países intensivos, país que tem bastante capital, exporta produtos com capital. País com bastante trabalho, exporta produtos com bastante trabalho. E assim por diante.
Tá? Então, para explicar esse que eu escrevi aqui, número 1, o REC Xerolin é ótimo. O REC Xerolin ele é bom também para explicar o 2, que existem efeitos sobre a distribuição de renda do comércio internacional. Ninguém tinha falado isso antes. E eles, enfim, tocando nesse ponto, né, que é um efeito importante. Não vai haver equalização total dos fatores? Não. Mas vai haver alguma equalização? Vai. Esse é o ponto. Tá certo? Muito bem. E aí, finalmente, para explicar o padrão de comércio norte e norte, são necessários outros modelos, que é o que a gente vai ver na semana que vem. E que raio de comércio norte e norte é esse? Nada mais é do que o comércio entre os países desenvolvidos. Estados Unidos com Japão, Japão com Europa, Europa com Estados Unidos. Aí eu vou precisar de um outro modelo, REC Xerolin não funciona. Por quê? Pensa, imagina Estados Unidos e Japão. Estados Unidos é intensivo, ele é abundante em capital ou trabalho? Capital. Japão é abundante em capital ou trabalho? Capital também. Mas não tinha que ser o contrário? Um tinha que ser abundante em capital e outro trabalho? Só que norte e norte não dá certo. Ambos são intensivos, são abundantes em capital. E Europa é a mesma coisa. Então, o modelo norte e norte não dá certo para o REC Xerolin. E o pior é que, se você for ver os dados da pós-guerra, o comércio norte-norte disparou. Simplesmente foi o que mais cresceu no pós-guerra, né? E no final do século XX, segunda metade do século XX, é o comércio norte-norte que dispara. Como explicar isso? Países que têm a mesma dotação de fatores trocando produtos. Como é possível? Isso a gente vê na semana que vem. Bom, beleza. Ainda dá tempo para eu mostrar esse exercício aqui para vocês, que é um exercício sobre o modelo ricardiano da semana passada. Tá bom? Porque o exercício dessa semana eu já fiz, que é esse aqui. Tá? Esse aqui já está feito, o exercício de hoje. O da semana passada eu vou fazer daqui a pouquíssimos minutos, só que antes, deixa eu só falar isso aqui, ó. Atividade 3 tem 2 exercícios. Então, a atividade 3 que os grupos têm que entregar, tem exercício 1 e exercício 2. Eu vou dar um toquezinho aí agora, antes de resolver aquele outro exercício lá, vou dar um toque sobre isso aqui. Tá? Então, a atividade 3 tem 2 partes, 2 exercícios. Esse primeiro exercício, a dica que eu vou dar para resolver, tem a ver com o IVCR. Tá? Vantagem comparativa. Para resolver isso aqui, vá lá no conceito de índice de vantagem comparativa revelada, o IVCR. Aí você consegue resolver esse exercício A aqui. Só isso. E com relação ao 2, esse exercício aqui é muito simples. É o que a gente viu hoje. Tá? Eu dou 2 coisas. Tecidos, eu falo de 2 coisas. Tecidos e alimentos, os 2 produtos. Tecidos e alimentos. E aqui eu dou o número de horas de trabalho para produzir cada um deles. Ou seja, a tecnologia de produção de tecidos e a tecnologia de produção de alimentos. Os azinhos, AKL, ATL, AKM, ATM. São esses 4 números aqui. Eu dei tudinho aqui, ó. E logo embaixo, olha o que eu estou falando. Eu falo de 2 países, economia local e economia estrangeira. 2 países. Tá? Não chamo de Brasil e Estados Unidos, chamo de local e de estrangeiro. E dou os recursos, total de recursos, olha aí. Quantas trabalho, qual o total de recursos no país local? 600. Terra. Aqui eu troquei capital por terra. Então, gente, não confunda, tá? Cuidado que nesse exercício, ao invés de ter capital trabalho, eu troquei o capital, coloquei terra, só para dar uma pitada de emoção aí. Então, ó, economia local.
tem 600 unidades de trabalho e 60 unidades de terra. Economia estrangeira, eu tenho a dotação dos fatores trabalho e terra aqui também, 1.530, respectivamente. Uai, se eu tenho os azinhos, né? Os 4 números aqui dá para saber qual produto é mais intensivo no quê. E se eu tenho a dotação de fatores dos 2 países, dá para você saber o padrão de comércio usando a ideia do Heckscher-Ohlin. Então, o exercício 3, 2 da atividade 3 é bem fácil. E o 1 também. Tá? Então, dito isso, 7 a 10 dias para entregar a atividade 3, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, para finalizar a aula de hoje. Vou fazer um exercício sobre modelo ricardiano. A resposta está aqui no slide seguinte. Então, olha só. Brasil e Argentina. Eu dou o número de horas de trabalho para produzir trigo e o número de horas de trabalho para produzir automóvel. Número de horas para produzir trigo e trabalho, respectivamente. Quando eu falo respectivamente, é que os primeiros números são da Argentina e os segundos números são do Brasil. Então, ó, gente, isso aqui é ricardiano, aula passada. Não é Heckscher-Ohlin. Então, volta lá no slide da semana passada. Então, todos os números aqui. Dá para vocês responderem isso aqui tranquilo. Liste primeiro os custos de oportunidade de um produto em relação ao outro. O que era o custo de oportunidade mesmo? O quanto que se eu quiser produzir mais de um produto e menos do outro, quanto que isso me custa. Ou seja, é isso aqui. Eu vou comparar o CTA da Argentina com o CTA do Brasil. E o CAT da Argentina e o CAT do Brasil. Então, na verdade, o que eu perguntei mesmo é quais são os custos de oportunidades de um produto em relação ao outro, tanto no Brasil quanto na Argentina. Ou seja, eu perguntei quanto que é o custo de produzir mais T e menos A na Argentina, qual o custo de produzir mais T e menos A no Brasil. E depois o inverso desses dois caras, que é o custo de produzir mais A e menos T na Argentina e mais A e menos T no Brasil. Aí é direto esses números. De onde eu tirei? Então vamos começar por esse. CTA. Mais tecido, menos alimentos. Alimento? O A é automóvel. E o T é trigo. T é trigo e A é automóvel. Desculpe. Então, o custo de produzir mais trigo, menos automóvel na Argentina é o azinho dividido, o azinho do T na Argentina, dividido pelo azinho do automóvel na Argentina. Que está dado aqui, ó. 3,30. 3 para produzir trigo e 30 para produzir automóvel na Argentina. Por isso que é 3 sobre 30. 3 sobre 30 igual a 0,1. O mesmo custo no Brasil. Pessoal, mais tecido... Não. Mais trigo e menos automóvel no Brasil. No Brasil, está aqui, ó. Trigo é 2, automóvel é 10. Então é 2 sobre 10. 2 sobre 10, 0,2. 2 sobre 10, 0,2. E agora eu quero saber o CAT na Argentina e o CAT no Brasil. CAT quer dizer mais automóvel, menos trigo. Mais automóvel, que é 30, menos trigo, que é 3. 30 sobre 3 dá 10. E o custo de oportunidade de mais automóvel, menos trigo no Brasil. Automóvel, 10. Trigo, 2. 10 sobre 2. 10 sobre 2 igual a 5. Com isso em mãos, eu já consigo resolver o B também. O item B. Qual que era o item B? O casca. O item B é, se tiver livre comércio entre dois países, qual o padrão de comércio?
Padrão de comércio. Quem exporta o quê? Na teoria ricardiana, eu vou exportar aquilo que eu tiver maior produtividade do trabalho, onde eu for mais eficiente, onde o custo de oportunidade for menor. Então, eu quero saber quem vai. Primeiro, vamos começar com trigo. Como é que eu faço trigo? Nesse item B aqui, como é que eu faço trigo? Comparo o CTA de um país com outro. CTA é o custo de eu produzir mais trigo menos automóvel. Na Argentina. Custo de produzir mais trigo menos automóvel. No Brasil. Vocês viram que 0,1 é menor que 0,2. Então, esse custo na Argentina é menor. Então, a Argentina vai, por ter um custo de oportunidade menor para produzir mais T, ela vai produzir T e vai exportar trigo. E o Brasil, obviamente, vai importar o trigo. E no caso do automóvel, vamos ver. CAT, né, mais A menos T, comparando nos dois países. Na Argentina, está aqui escrito aqui, 30/3, 10. No Brasil, 10/5, 5. 10 comparado com 5, 5 é menor, né? Então, o CAT do Brasil é menor que o da Argentina, então o Brasil vai produzir mais automóveis. Produzir automóveis, exportar automóveis, e a Argentina importar automóveis. Está aqui o padrão de comércio. O Brasil exporta automóveis, a Argentina importa automóveis. A Argentina exporta trigo, o Brasil importa trigo. Simples. Beleza? Item 3. Isso aqui eu mencionei ontem, desculpe, na semana passada, na aula passada, mencionei e não sei se estava todo mundo ligado. A ideia é que é o seguinte, olha, suponha que as produtividades do trabalho não são observáveis, mas você precisa analisar vantagens comparativas de um grupo de países em determinado grupo de produtos. Que tipo de dados você usa? E se você tiver esses dados, né, em posse deles, que método você usa para avaliar a vantagem comparativa? Então, dê uma explicação. O que eu mencionei na semana passada é o seguinte, isso aqui acontece quase sempre. Na prática, esses azinhos que eu dei aqui, o 3, o 30, o 2, o 10, não são observáveis. É difícil de ter esses dados na prática. E são justamente esses números que eu uso para fazer a vantagem comparativa, né? Vocês viram? E ver a vantagem comparativa com os custos de oportunidade e ver também qual é o padrão de comércio. Mas quando eu não tenho esses números, o que eu faço? Aí eu faço o seguinte, e eu mesmo assim quero saber vantagem comparativa, eu vou nos dados de exportação dos dois países para os dois produtos. Eu vou lá e vejo quanto que a Argentina e Brasil exportam entre si de trigo e de automóvel. Que tipo de dados você utilizaria? Dados de exportação dos dois países nos dois produtos. E se eu tiver esses dados, que método que eu consigo analisar a vantagem comparativa entre Brasil e Argentina nos dois produtos? O tal do IVCR, Índice de Vantagem Comparativa Revelada. É essa metodologia que dá a vantagem comparativa dos dois países nos dois produtos, usando os dados de exportação. Então, foi o que eu escrevi aqui, na página seguinte. Para se analisar as vantagens comparativas de um grupo de países, grupo de produtos, são necessários dados de exportações desses produtos para cada país. Então, ao invés de ter azinho, eu tenho que saber quanto que a Argentina exportou para o Brasil e o Brasil exportou para a Argentina, tanto de trigo quanto de automóvel. A metodologia a ser utilizada é o IVCR, Índice de Vantagem Comparativa Revelada. Com as exportações de um produto, por exemplo, automóvel, para um determinado par de países, por exemplo, Brasil e Argentina, eu consigo calcular, como vocês viram, qual dos dois países tem vantagem comparativa em relação ao outro país na exportação daquele produto. Então, a ideia é que com dados de exportação eu chegue nessa mesma conclusão que vocês estão vendo no B aqui. O B eu cheguei nessa conclusão porque eu usei os custos de oportunidades que eu tinha. Mas se eu não tivesse, como é que eu faria? Eu uso os dados de exportação dos dois países
e desses produtos para tentar chegar na mesma conclusão, né? Que o Brasil tem vantagem comparativa na exportação de automóveis em relação à Argentina, e a Argentina tem vantagem comparativa na exportação de trigo em relação ao Brasil. Essa que é a ideia. Beleza? Então é isso, ó, exercício 1 é da aula passada, modelo ricardiano. Exercício 2, que já fizemos, é usando o modelo de Heck-Schorolin da aula de hoje. E na atividade 3, que agora eu peço para vocês fazerem, então, e entregar entre 7 e 10 dias, o exercício 1 tem a ver com vantagem comparativa, já dei a dica aqui, e o exercício 2 tem a ver com Heck-Schorolin, também já dei a dica. Beleza? Bem, pessoal, por hoje eu acho que era basicamente isso. Quero saber se alguém tem alguma pergunta final, algum comentário final.